Bom, nós agora vamos tentar equilibrar um pouquinho aqui as nossas posições. Nós trouxemos aqui a OAB e o professor que tem uma posição clara contra a flexibilização do porte de armas e a deputada que defende a posição da maioria, acredito, que não sei, né? Mas... Aqueles que tenham vontade e aptidão. Certo. Mas a gente vai ouvir agora o delegado Valdir, que é uma pessoa também que já se declarou a favor do armamento, e eu convido vocês a gente assistir essa entrevista. O deputado explica: armar o cidadão não fortalece a segurança pública. Quem é contra o porte de arma do cidadão diz: olha, tá dando arma para resolver o problema da segurança pública. Equivocado, erro. Nós queremos dar porte para garantir o direito individual da vida, da proteção minha, da proteção sua, da proteção de quem está nos assistindo. Para ele, o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 7 de maio apenas facilita o porte de armas. Ela cria facilidades para que o porte não seja mais discricionário. Hoje, para você ter o porte, é discricionário, a decisão é de um delegado da Polícia Federal. Amplia-se as carreiras que não necessitam dessa verificação do delegado, essa verificação subjetiva. O delegado é a favor da medida que amplia o armamento, mas defende o direito dos magistrados em questionarem, avaliarem e discutirem sua constitucionalidade. Em relação à constitucionalidade, nós teremos a discussão por várias pessoas. O direito não é matemática, onde 1 mais 1 é 2. No direito nós temos muitas linhas de discussão. Vamos para o embate. Para o legislador, é preciso baratear as armas, facilitando as importações. Para reduzir o preço das armas, nós temos que ter concorrência. Depois, nós temos que ter qualidade nas armas. Ao longo do tempo, a Embel, a Taurus, fabricantes no país, tiveram essa possibilidade, até vendem para outros países, tem um grande comércio. Mas nós queremos permitir que outras empresas estão instalando aqui em Anápolis, Caracal e outras empresas, que o cidadão possa ter direito de escolha. E defende ainda a exigência de cursos e testes psicológicos para as pessoas portarem armas. Arma não vai ser vendido em boteco, não. Não vai ser vendido pelo pipoqueiro na esquina, não. Na mercearia, na frutaria, não, vai ser em locais especializados. Você vai ter que estar preparado, fazer psicotécnico, ter bons antecedentes, fazer curso. Ele explica que há locais em que não se deve entrar armado. Em igrejas, em locais de grande tumulto, quando você toma uma cachaça. E deixa um alerta aos pais com as crianças. Você que está nos assistindo, você deixa seu filho ter acesso à faca, a fogo? Você permite isso? Você tem um objeto de valor, você deixa a sua criança pegar isso? Então, é o mesmo cuidado que você vai ter. Professor João, o delegado Valdir falou sobre a constitucionalidade do decreto. Sim. Na sua visão, o decreto fere ou não a Constituição? Sim, isso vai ser debatido, tem sido debatido, isso vai ser levado a juízo em última instância, mas aparentemente flagrantemente inconstitucional. Porque a função do decreto não é contrariar uma lei ou assumir o lugar do legislador, não é? Mas complementar, orientar e certos deles. Mas eu acho assim, o mais assombroso, que me espanta muito, é a superficialidade dos debates que são trazidos no país e que envolve essa questão. Acho que as causas centrais jamais são trazidas ao debate. Por exemplo, o Brasil é um dos países mais desiguais economicamente do mundo. Não precisava ser assim. Não é uma lei da natureza, não é uma lei econômica que não se consegue mudar. Não, é uma configuração política. E agora, com essa política macroeconômica, ela vai gerar um empobrecimento maior, que tende a aumentar a criminalidade de várias maneiras, e que isso não é trazido, isso não é debatido. Então o debate fica, eu vou me defender ou não me defendo, quero legítima defesa ou não, vou ter mais meios para fazer aquilo que a sociedade não consegue fazer. Quer dizer, é uma desconfiguração política de todo o ideal moderno de política que temos. Simplesmente renunciamos a ser um Estado
e passamos a ser uma situação quase que embrionária de um anarquismo. Isso aqui é preocupante. E a pobreza desse debate, não é que nos assusta. Tem uma pergunta para o Dr. Gilles, Pedro Abrantes, de Mineiros. Ele fala que existe um projeto de lei que pede a implantação de um chip na arma como forma de diminuir as armas ilegais no Brasil. O senhor acredita que vai ter controle com esse chip? Ele faz essa pergunta. Bem, na condição de advogado aqui representando a OAB, expresso também, em função da minha autonomia como advogado, opiniões pessoais. A OAB está aberta e motiva o rico debate. A minha opinião pessoal é que hoje não há, no atual estado de coisas, a menor condição de se fazer qualquer tipo de fiscalização em relação aos registros que já existem. Quando você fala de uma ampliação, e essa ampliação ocorrerá, até porque bem trazido pela deputada Magda, essa lei, esse decreto, o que ele difere da situação que existia? Primeiro que temos uma flexibilização pelo porte. Segundo que essa discricionariedade citada pela deputada, e bem lembrada, ela também é mitigada. Mitigada de que forma? Aquela especial aptidão, que é o que o delegado de Polícia Federal avaliaria, para algumas categorias ela deixa de ser cobrada. Então é mais ou menos como dizer, eu sou agente público, inativo ou não, eu já demonstrei essa especial aptidão. Se você multiplicar isso por todo esse contingente das corporações, caminhoneiros, e aqui caminhoneiros sofrem muito nas estradas do Brasil, esburacadas, o problema de segurança pública, o roubo a cargas, enfim, mas a gente também tem o problema do mercado sobre a função dos caminhoneiros e alguns têm que se valer de rebite, esse tipo de medicamento para poder trafegar mais horas. Será que essa combustão, será que essa mistura vai repercutir positivamente ou não? Chip, sem dúvida, a gente vai ter aí as mais mirabolantes saídas ou propostas para se exercitar o controle sobre as armas. Mas a questão é, o Brasil não consegue controlar as suas fronteiras no que diz respeito à entrada de drogas. Vamos conseguir, de fato, efetividade, deputada, nessa questão relacionada a uma ampliação do número de armas no Brasil? Talvez não. Tem várias perguntas, várias pessoas fazendo a mesma pergunta. Qual é a idade que a pessoa pode ter o posse de armas? Pela nova legislação, essa que foi feita e mesmo anterior, fala-se em 25 anos. Agora, deixa eu dar continuidade nesse assunto que para mim é tão caloroso e gostoso de falar sobre isso, porque a cada vez que a gente conversa, a gente consegue compreender um pouco melhor e aprofundar um pouco melhor. Dr. João da Cruz falou que é importante aprofundar mais no assunto e não olhar superficialmente como nós discutimos aqui. E quando se fala em uma análise mais profunda, eu tenho sido regularmente questionada sobre a questão social ou desigualdade social existente no país. E volto a fazer a colocação da convicção que eu tenho e daquilo que eu acredito. Como o Dr. Gilles falou, se mistura a sua convicção pessoal, o seu pensamento pessoal. E o meu também, não só como deputado, mas como pessoa física também. O Brasil realmente é de desigualdade social muito grande. E eu sou questionada muitas vezes sobre pessoas que falam essa desigualdade social é que provoca que jovens que não tiveram acesso a uma qualidade de vida, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso aos bons costumes, venha a ser um bandido. O que eu vejo? Tanta gente humilde, extremamente pobre, nunca passou pela cabeça de ser um bandido. É um trabalhador braçal, trabalhador de qualquer jeito, gente analfabeta, inclusive, 100% analfabeto, que é um trabalhador e vai continuar sendo trabalhador
honesto. E digo mais, é em todas as classes sociais que tem bandidos. A gente vê hoje, vê pela televisão, gente que tem recurso, poder aquisitivo razoavelmente alto, que está no meio do tráfico de drogas e continua porque não quer sair. Ou casos inaceitáveis, inexplicáveis, como o caso Richthofen. Uma moça nascida num seio familiar sólido, os pais moravam juntos e ainda assim, com essa condição social privilegiadíssima que ela teve, ainda assim ela se transformou numa criminosa. Ela passa a impressão de ter um problema mental, né? A Richthofen, né? Mas esse é um caso, mas tem vários outros casos. Aquele serial killer de Goiânia, ele não era, assim, menino pobre de rua, não veio dessa situação. Ele estava bem empregado. Então, eu insisto nisso, que quando a pessoa tem índole, a índole é para isso. Ou então o caso do menino Bernardo, que foi morto com remédio para deixar ele inconsciente, aí mataram. Outros tantos casos que eu volto a insistir, não é questão social, como também não é uma questão de arma que mata. O que mata é a pessoa que tem a intenção de matar de fato. Então, essa questão social precisa ser aprofundada, eu concordo 100%, é importante que se discuta. O fato da gente discutir a lei do desarmamento não quer dizer que a gente fale que não precisa investimento na educação. Uma coisa não desgruda da outra, pelo contrário, é importante que tenha todos esses meios sociais para dar qualidade de vida para a população, para que a gente tire essa população mais carente desse limite de vulnerabilidade que muitas vezes as pessoas carentes têm. Porém, não é isso que faz com que a pessoa seja ou não um marginal. Não é, de maneira nenhuma. Tá certo. Ainda tem como colocar uma pergunta? Tem várias, a gente não vai conseguir responder, colocar todas. A Maria Augusta de Trindade, para o professor João. O senhor viveu os tempos antes do desarmamento e eu também. Por acaso havia essa guerra que tanto preconiza os defensores do desarmamento? Sim, o Brasil tradicionalmente sempre foi um país violento. E é claro que a gente vai perceber o aumento em criminalidade com outras variáveis e crise econômica geralmente é uma delas. Concordo com a deputada quando diz que o fenômeno social não explica o comportamento individual inteiramente, mas é um fator determinante também. Basta ver outros países onde há uma igualdade econômica maior, a incidência de criminalidade ou indivíduos que nascem lá não são imanentemente cidadãos de bem, mas foram produzidos por uma cultura mais igualitária, mais respeitosa, menos violenta. Isso sem dúvida. Agora, há um equívoco muito grande a se interpretar direitos humanos quando se diz que você quer se desculpar o comportamento ou não imputar responsabilidade devida ao indivíduo. Não é que todos estão e devem estar igualmente submetidos. Certo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a nossa contribuição do programa Todas as Coisas está colocada. Nós ouvimos aqui posições contraditórias, mas com muitos argumentos, pessoas capacitadas, estudiosas do assunto. Eu quero agradecer a participação de vocês, ao vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, Gilles Gomes. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Estamos à disposição. Deputada Magda Mofato, foi um prazer recebê-la. Para mim também, um prazer muito grande estar com você, Suzete, e a minha querida amiga Darmélia, que eu tanto amo de paixão. Darmélia, você sabe da minha admiração pela sua pessoa. É recíproca. Obrigada. E o professor do programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos da UFG, professor João da Cruz Gonçalves Neto. Muito obrigada, professor. Obrigado. Em nome da coordenação do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, também retribuo o agradecimento. Obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente e também àqueles que participaram. Uma boa noite, Darmélia. Boa noite e até a próxima semana. Você vê esse programa na nossa página no YouTube, no nosso Facebook, e você pode acompanhar também no próximo sábado às 7 da noite essa reprise. Uma boa noite para você e até a próxima segunda.
across the ocean, leaving just a memory.